rapaziada, sou professor de História João Pestana, vem comigo, é agora, isso aí, ó, Tratados e Limites. Caramba, professor, isso é difícil pra caramba, mas vai ser fácil agora, beleza? Mas é muito tratado, vai e volta, mas vamos lá, vamos se ligar, vamos visualizar aqui comigo, vamos tirar dúvida agora. E você sabe, concurseiro, vira e mexe, tá lá no concurso militar, tá? É uma questãozinha de Tratados e Limites, mas vamos lá. Primeiro tratado, gente. O primeiro tratado é o Tratado de Utrecht, 1713. Por que esse tratado é mais fácil? Porque esse tratado é o único que acontece no norte do nosso país. Todos os outros tratados, tá, acontecem no sul. Então, apareceu o Tratado de Utrecht, que é o primeiro tratado, 1713. Isso eu estou falando no norte, eu estou falando da Guiana Francesa, beleza? O que acontece? Quando a gente expulsou ali os holandeses, os franceses, tá? Os franceses, eles não saíram de imediato daquela região ali, eles continuaram assediando aquela região ali próximo do rio Amazonas, e isso incomodava os portugueses, porque os portugueses queriam ter livre acesso ao rio Amazonas, e aquela presença francesa ali atrapalhava. E também os franceses se instalaram ali na região de Cayena. Cayena é onde hoje fica a Guiana Francesa, e aquela região ali era uma região estratégica para os portugueses também, mas por sua vez os franceses não queriam abrir mão de um pedaço de terra na América do Sul que desse acesso para o mar, principalmente a Guiana, que estava próximo ali do Caribe. Então é nesse momento, para acabar de vez o problema com os franceses, que começaram desde o descobrimento do Brasil, vai nascer aí o Tratado de Utrecht, de 1713, também chamado aí de primeiro tratado, porque vai ter um segundo tratado, mas vai ser com outro país. E o primeiro tratado de Utrecht, de 1713, nada mais é que Portugal reconhece que a Guiana Francesa pertence à França. Só isso, mole. Agora, todos os demais tratados acontece lá no sul. E se acontece no sul, quem estava lá no sul? Estava a Espanha, beleza? Não é à toa que o Brasil ele é gordinho lá no norte e ele vai afinando conforme vai chegando no sul, porque as discussões lá na região sul do Brasil sempre foram muito conflituosas entre portugueses e espanhóis. Por quê? Porque no sul era acesso à Bacia da Prata. Por que essa bacia tem esse nome? Porque era a bacia que dava acesso à prata. E os espanhóis não iam entregar aquela região com facilidade para os portugueses. Os espanhóis não queriam a presença dos portugueses ali na sua região aurífera, e ainda mais quando Portugal encontrou no centro do Brasil o ouro, e o ouro não só parou em Minas Gerais, depois foi descoberto o ouro em Goiás, foi descoberto o ouro em Mato Grosso, ou seja, estava se aproximando dos espanhóis, e aí os espanhóis, opa, vamos parar, vamos começar a rever aí as nossas fronteiras, e aí vai nascer aí o segundo tratado de Utrecht, que lembra a colônia do Sacramento, que Portugal tinha fundado, a gente viu na aula anterior, a colônia do Santíssimo Sacramento, que é onde hoje é atual Uruguai, e que Portugal foi lá, fundou a colônia, meteu um tratado de Lisboa dizendo que aquilo ali era dele, e a Espanha nunca tinha reconhecido, mas a Espanha vai aceitar, vai reconhecer em 1715 que a colônia do Sacramento pertence a Portugal. Por quê? Porque Portugal queria garantir o livre acesso à Bacia da Prata, porque a Bacia da Prata dá acesso ao interior da colônia. Então, por esses dois tratados, Portugal conseguiu acesso ao sul, né, pela Bacia da Prata, e ao norte pelo rio Amazonas. Tá? Destaque aí, ó, os tratados de Utrecht, né, você dá para visualizar também aí pelo material que vocês têm. Aqui, ó, na divisa do rio Oiapoque, onde fica hoje o nosso estado do Amapá, com a Guiana Francesa. E aqui, então, o primeiro foi no norte e o segundo aqui no sul, garantindo aqui, ó, a colônia do Sacramento, atual Uruguai. Ainda existe essa região aqui da colônia do Sacramento, próximo ali de Montevidéu, que dá acesso ao interior do Brasil. Então, assim, Portugal tinha acesso exclusivo ao rio Amazonas e acesso à Bacia da Prata para ter acesso ao interior do Brasil, beleza? Vem comigo. Mas o tratado mais importante, esse é o mais importante, tem que ter na mente, não esqueçam dele, porque é esse tratado que vai garantir as nossas atuais
fronteiras. É exatamente, isso aí é o tratado mais importante, tá? É o Tratado de Madrid. Professor, mas ele não vai ser anulado, depois ele volta? Vai ser anulado, volta, muda, mas no final vai prevalecer o Tratado de Madrid. Você entendendo o Tratado de Madrid, fica muito mais fácil você entender os demais. E outra palavrinha aí mágica aí, tá? Não esqueça que o Tratado de Madrid vai utilizar o princípio de ut possidetis. E o que seria o princípio de ut possidetis? Ou seja, o uso capião, quem chegou primeiro é dono. E aí, o que vai acontecer? A Espanha vai dizer que a colônia do Sacramento é dela, porque foi ela que chegou ali primeiro, apesar de Portugal ter fundado, mas aquela região ali da Bacia da Prata, quem chegou foi a Espanha. A Espanha quer aquela região, né, usando aí o princípio de ut possidetis, ou seja, quem chegou primeiro. Entretanto, Portugal, ele vai conceder a colônia de Sacramento, mas ele quer algo em troca. E o que a Espanha vai dar em troca para Portugal? Vai entregar os 7 povos da Missões, que é onde hoje fica a região, né, do Rio Grande do Sul. Então, seja, só que os 7 povos da Missões eram um aldeamento jesuíta. Então, ou seja, vai ter que, como a Espanha não dava muita importância porque era um aldeamento jesuíta, vai entregar esse aldeamento jesuíta sem consultar os jesuítas para os portugueses. E lógico que esses jesuítas, né, que eram um aldeamento de jesuíta de índios guaranis, os índios guaranis ali não vão aceitar a presença portuguesa ali, porque eles sabiam que os portugueses iriam empurrar eles para fora das suas terras e possivelmente escravizar. E assim, o Tratado de Madrid vai coincidir com a Guerra Guaranítica, ou seja, por causa do Tratado de Madrid vai acontecer as guerras guaraníticas. E as guerras guaraníticas nada mais é que um conflito entre portugueses e os índios desse aldeamento jesuítas. Tanto que os espanhóis também vão ajudar os portugueses a massacrarem esses índios aqui. Então um conflito aí que vai durar 3 anos, não preciso nem informar aí que os guaranis, né, os índios guaranis vão ser prejudicados, vão acabar sendo derrotados. Entretanto, tá, vai ter uma mudança aí. E essa mudança vai levar ao Tratado de El Pardo. Tá? O que vai acontecer? O ministro de Portugal, Marquês de Pombal, ele não vai achar justo. Ele vai anular o Tratado de Madrid com um outro tratado, que é o Tratado de El Pardo. Porque ele vai dizer que não foi justo, porque Portugal teve que conquistar os 7 povos da Missões, enquanto a Espanha só ganhou facilmente a colônia do Sacramento. Então, sacou, gente? É esse o contexto aqui, ó, tá? O Tratado de Madrid, a colônia do Sacramento fica com a Espanha, beleza? Só que a Espanha não deu um tiro para conquistar, Portugal deu lá facilmente. E em troca, Portugal quer alguma coisa, e a Espanha vai dar os 7 povos da Missões. Só que os 7 povos da Missões precisou ser conquistado, a bala, né, na famosa Guerras Guaraníticas. E aí Pombal vai falar o quê? Não, isso não. Não vamos anular isso aí, beleza? Então, para vocês entenderem a importância do Tratado de Madrid. Porque olha aqui, ó, as nossas fronteiras. Né, o nosso país, que você conhece hoje, aqui, ó. Só não tem o Acre vai aparecer depois, mas olha só, tá aqui, ó. Aqui, ó, Rio Grande do Sul. Olha os 7 povos da Missões. Aqui a colônia do Sacramento. Olha só a importância, né, da colônia do Sacramento, que eu tenho acesso ao Rio Paraná, aqui, que eu tenho acesso ao interior, o Rio Amazonas. Então, tá entendendo aqui as nossas fronteiras. E esse aldeamento jesuíta aqui, a Espanha não tinha muita importância. Então fica, Brasil. E é só que Portugal precisou combater. Então, o Tratado de Madrid vai ser anulado com o Tratado de El Pardo. Quando o Marquês de Pombal ele sai do governo de Portugal, vai ser assinado entre Portugal e a Espanha um outro tratado que vai chamar o Tratado de Ildefonso, e esse tratado fala o seguinte: não só a colônia do Sacramento, que já era de Portugal, os 7 povos da Missões também vão pertencer à Espanha, e a Espanha, em troca, vai dar a ilha de Santa Catarina para Portugal. Nossa, professor, então a colônia do Sacramento era da Espanha, passa a ser de Portugal, depois volta para a Espanha, é isso aí, e depois volta para Portugal. E a colônia do Sacramento, que antes era para Portugal, foi para a Espanha e depois nunca mais voltou para Portugal. O problema é o nosso atual Rio Grande do Sul, que foi chamado de 7 povos da Missões, que não era nosso, passou a ser nosso, volta para a Espanha e definitivamente depois passa a ser nosso. Mas aí, professor, como é que eu preciso? Cada tratado, qual é o macetinho? Tratado de Ildefonso. Tá? O Tratado de Ildefonso, Portugal ganha a ilha de Santa Catarina. E o último tratado é o tratado mais light. Por que é o tratado mais light? Porque o tratado de
de Badajoz, ele volta a vigorar o tratado mais importante, que é o Tratado de Madrid. É muito tratado, né? É complicado, mas como é que você vai matar isso aí? Praticando, fazendo exercícios sobre esses tratados aqui. Então, tranquilo, rapaziada? Então, o Tratado de Madrid, o mais importante, que está aqui, a nossa atual fronteira, aqui já não está considerando o Acre, e assim aqui, ó, como era o estado do Grão-Pará, garantindo aí, ó, o acesso ao Rio Amazonas, e esse vai e vem aqui do Rio Grande do Sul, que no final a gente consegue o Rio Grande do Sul com o Tratado de Badajoz, porque volta a vigorar o Tratado de Madrid, que o Tratado de Madrid é o mais importante, que garante aqui as nossas fronteiras como a gente conhece hoje o nosso país. Tá? Somente em 1903, lá na República, que vai dar uma engordadinha aqui, que você já conhece, que vai aparecer o estado do Acre. Tranquilo? Então, tá aí os tratados mais importantes, tá? Pratica para poder fixar e aguardo você na próxima aula. Valeu? Um abraço, fui!